ensine. E eu faço questão, individualmente, de conversar o máximo que eu posso com Deus sobre esses nossos encontros. E falar sobre ser discípulo, irmãos, vem tudo para mim, sabe? É como se eu tivesse no espelho, né, falando para mim. Porque em algum momento da minha vida, e talvez vocês também, nós já nós fomos muito mais seguidores de longe do que discípulos, né, alunos de Jesus. E é muito ruim quando um discípulo, né, quando um discípulo de Jesus, um aluno de Jesus, não segue o ensinamento dele. É muito ruim. E eu compreendo que todas aquelas pessoas que andaram com Jesus, Maria de Magdala, né, ou Maria Madalena, como algumas pessoas falam, Pedro, Judas Iscariotes, João, Tiago, enfim, todas as pessoas que seguiam Jesus, Tiago, irmão dele, né, filho de Maria, Maria, Marta. Mulher de Cusa. Oi? Mulher de Cusa. Isso, ó, todo mundo que foi aluna e aluno de Jesus tinha o privilégio de seguir o que ele ensinava. Mas nós sabemos que isso levou tempo, não foi logo de cara. Mateus, Lucas, cada um deles passou por um processo de ensino. Quando Jesus diz lá em João capítulo 8, se vocês permanecerdes nas minhas palavras, serão meus verdadeiros discípulos, Jesus usou três palavras muito importantes. A palavra permanecer, né? A gente vai falar sobre ela daqui a pouquinho. A palavra discípulo e a palavra verdadeiro. Verdadeiro é uma ênfase, aquilo que é muito sério. Então, todo mundo que seguiu Jesus, né, todo mundo que seguia Jesus Cristo, vou até pedir que alguns irmãos desativem o som, porque senão você vai espirrar aí, eu vou ouvir aqui, tá? Então, assim, todo mundo que queria não apenas seguir Jesus, que queria acompanhá-lo de longe, muitas pessoas que foram curadas por ele, algumas tiveram o desejo ardente de não apenas seguir e participar. Como eu disse isso na primeira aula dessa série de 4 aulas, né? Alguns desejaram ardentemente serem seus alunos. E não é porque Jesus escolheu 12 para estarem com ele mais tempo. Não é porque Jesus escolheu 12 para cumprir uma missão futura da igreja. Não é porque Jesus escolheu 12 representantes para ajudar outros, né? Não vamos nos esquecer que estes 12 tinham a missão de levar o evangelho a outros discípulos, não é? Porque Jesus não conseguiria alcançar tão intimamente todos, mas ele teve muitos alunos que lhe procuravam a maior parte do tempo. E não tem um número restrito para ser seguidor de Jesus Cristo, nem para ser seu discípulo. Mas é muito importante que a gente entenda que não queremos só ser seguidores da igreja, não queremos ser só frequentantes da igreja ou leitores da Bíblia, né? Porque quem é apenas seguidor de Jesus engana-se a si mesmo, tá certo? Porque Jesus não nos quer seguidores apenas. Ele quer que sejamos seus alunos. E um aluno mais velho de aula, que frequentou mais as aulas com Jesus, deve estar se preparando para ensinar outros alunos que estão chegando agora. Então, cada estudo que você participa, seja presencial na sua congregação, seja individual, você sozinha, lendo a Bíblia, orando, cantando,
seja nas lives, que a gente tem uma live por semana, ou várias lives por semana. A gente tem quinta-feira de 11h30 com os irmãos Sem Fronteiras, sabe? Ali com o irmão Beto. A gente tem com o irmão Enio Latorre 2, 3, 4 aulas. A gente tem com o irmão Avair e o Edivaldo. E a gente tem o irmão Neves às quintas-feiras. Então, aos sábados, como a gente teve uma aula maravilhosa também, né? Como as aulas são quando trazem a palavra de Deus com o irmão Josué no sábado, falando sobre relacionamento. Então, enfim, nós temos que pegar essas aulas, irmãos, e trabalhar mais ainda nelas. Cada irmão vai ensinar 1%. Então, você tem 99% para estudar ainda mais, se aperfeiçoar ainda mais. E você ainda tem um tempo para você praticar isso, anotar mesmo e praticar. Porque é isso que faz um aluno de Jesus. Eu não consigo compreender um professor que dá aula para o aluno e o aluno não copia a matéria, não faz lição de casa. Né? E eu sei que alguns alunos querem só passar de ano, mas outros alunos querem verdadeiramente aprender para viver aquilo. E esse é o nosso exercício. Alunos. Às vezes, a gente tem que voltar para o pré-primário em algumas áreas da vida da gente. Com relação à família, né, ouvindo a aula do irmão Josué, outro dia o irmão Giovanni, né, o Luiz, e eles têm falado tanto desse assunto de casamento e tudo. Espero que muitos de nós estejamos voltando para o pré-primário e aprender tudo de novo, para ensinarmos para uma nova geração. Tudo que a gente aprende da Bíblia, irmão, seja um bom aluno, aluno dedicado, decore, pratique, pesquise, vá além, tá certo? Pega as verdades já ouvidas para a gente jamais se desviar delas. Acho que é Hebreus 4:1, se eu não me engano, que ele fala isso, ou é 1:4, alguma coisa assim. Giovanni daqui a pouco vai procurar, eu tenho certeza, e vai colocar aqui no chat. Entende? A gente tem que se apegar às verdades já ouvidas para a gente jamais se desviar delas. É um processo constante de aprendizado. Até que a gente consiga compreender com mais clareza um determinado assunto para ensinar outras pessoas. Não é, irmãos? Porque todas as vezes que a gente deixa de praticar uma aula de Jesus, a gente se perde um pouco pelo caminho. Jesus muitas vezes teve que chegar a Pedro e fazer Pedro voltar para o caminho. Depois de um tempo já andando de manhã, à tarde, à noite com Pedro, madrugadas, depois de Pedro já ter visto Jesus fazendo tantas coisas incríveis, Jesus se abaixa para lavar os pés de Pedro e Pedro disse: jamais me lavarás os pés. É como se chegar para um professor e dizer assim: não, você não vai fazer isso, não, você é importante demais. E Jesus estava dizendo que nós devemos servir. Se quer ser importante, então sirva. Eu fico imaginando a discussão de Jesus, provavelmente com os seus discípulos, seus seguidores, e Jesus dizendo: olha, a pessoa errou com você 7 vezes, você perdoou as 7 vezes, né? E essa lição constante de Jesus Cristo com aqueles que eram seus alunos e alunas era muito importante. Porque um dia você é aluno, para que outro dia você seja professor. Mas todo professor continua sempre sendo um aluno. Então, você tem seu filho, sua filha para ensinar, você tem seu amigo, sua amiga, seu vizinho, você tem pessoas do seu trabalho, sempre tem alguém que precisa aprender alguma coisa. Entende? Olha o que aconteceu com aquele eunuco que estava voltando para a África, né, depois de voltar de Jerusalém, provavelmente, porque foi adorar, porque era judeu, provavelmente um prosélito, né, ele se transformou de gentil para judeu, e estava voltando, né, para sua terra lá na África, e de repente ele andando pelo caminho, Filipe chega perto da carruagem e vê ele lendo o profeta Isaías. E Filipe diz: você compreende o que você está lendo? E o eunuco diz a voz de todo mundo que não conhece Jesus direito, como professor: como eu vou saber se não tem quem me ensine?
Essa é a frase do mundo. Então, que a gente esteja preparado para sermos bons professores, né? Porque basta ao discípulo ser como seu mestre, né? Basta ao discípulo ser como seu mestre. Jesus nos chamou para sermos iguais, né? Jesus nos chamou para a gente ser igual a ele. Não aceite ser um cristão menor do que Jesus. Jesus te chamou para ser igual a ele. E lembrando que o Senhor Jesus, enquanto estava aqui na carne, ele não usou nenhum dos seus poderes divinos para obedecer a Deus. Sabia disso? Jesus não usou nenhum poder divino que ele tinha para enfrentar a solidão, a depressão, a dor de cabeça. Jesus, em momento nenhum, usou o poder divino para fugir da tentação. Jesus não deixou de pecar, né? Jesus não evitou o pecado porque era Deus. Ele evitou o pecado porque ele tinha consciência, não é, da santidade. Porque ele preferiu escolher Deus sempre. Jesus não tomou um psicotrópico para fugir dos problemas. Jesus não entrou numa clínica psiquiátrica quando tinha tantos pensamentos terríveis sondando sua mente. Ele procurava tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Esse era o nosso mestre, porque ele deu exemplo. Tudo que Jesus fez, ele fez para que a gente seguisse seus passos. Então não aceite ser alguém menor do que Jesus. Vamos orar. Obrigado, Senhor Jesus. E eu estou aqui, em primeiro lugar, pedindo que o Senhor perdoe todas as vezes que a gente erra o alvo. Perdoe porque mesmo conhecendo o Senhor, às vezes somos tão menininhos, tão menininhas, tão pequenininhos nas nossas reações. Enquanto deveríamos aproveitar esse tempo já de convertidos e sermos mais maduros na fé, parece que às vezes a gente precisa voltar a tomar leite por causa de atitudes tão pequenininhas, de falta de perdão, ou como uma criança emburrada, ou querendo ainda ser maior do que o Senhor. E eu sei que muitas vezes nós nos achamos muito mais Senhor do que deveríamos. Eu sei que às vezes a gente quer sempre estar comandando ao invés de ser humilde, baixar a cabeça e seguir. Simplesmente uma ordem. Perdoe isso, Senhor. A gente se achar maior do que o Senhor. E é assim que algumas pessoas preferem viver o homossexualismo, a impureza sexual, ou a mentira, ou o egoísmo, ou não perdoar, não pedir perdão. Nos perdoe de errarmos tantos alvos, mesmo que o Senhor já tenha nos dado a cartilha para seguir, que é o Novo Testamento. Nós queremos ser mais parecidos com o Senhor. E nós te pedimos, Pai, para nos mostrar, clarear nossa mente a cada dia, para a gente seguir as verdades. E nos dê, Senhor bendito, ânimo neste mundo tão desanimador, com tanta injustiça, com tanta maldade e com tanto maligno tomando conta da vida das pessoas, que nós possamos andar na luz, reconhecer as nossas falhas e os nossos acertos, e principalmente que a gente seja a luz para outras pessoas. Por causa de tudo que Jesus falou, ou seja, no nome dele que eu oro, hoje e sempre. Amém. Amém. Irmãos, Amém. a semana retrasada a gente falou sobre discípulo é uma coisa, seguidor é outra. Semana passada a gente falou sobre Jesus sendo o mestre, né? O mestre dos mestres. E hoje especialmente eu quero falar sobre uma verdade incontestável, já que o nosso tema é discípulos, alunos de Jesus Cristo. Lembrando que a palavra discípulo vem de disciplina. Disciplina é uma organização,
uma administração. É um processo, não é assim, instantâneo. Tome muito cuidado se você acha que uma pessoa se transforma instantaneamente. Eu não acredito nisso. Não vejo na palavra de Deus transformações instantâneas. Eu vejo um processo de crescimento na fé. A fé não é uma coisa que é um estalo e você o Espírito Santo vem, habita em você, você já tem uma fé incrível. O espírito do profeta está sujeito ao próprio profeta. A fé é um processo também. É certeza de coisas que se esperam. E quando ela se transforma em convicção, aí é prática, aí é fé com obras. Tá certo? Olha que interessante. A fé é certeza de coisas que se esperam. Quanto mais você tem conhecimento, mais você anda com Jesus, mais você se aproxima dele, obedece, não é? Mais certeza você vai tendo. Quem tem mais certeza é quem estuda mais, quem louva mais, quem ora mais. Quanto mais você ora, louva, canta, estuda, medita na palavra, mais certeza você tem. Uma certeza que é apoiada na palavra. E quando você trabalha tanto nessa certeza, ela vira convicção. Aí ela sai de dentro de você e vira prática. Por isso que Tiago disse que fé sem obras é morta. Porque a fé, ela é morta quando ela fica só nas certezas e não tem convicção. A convicção, ela é mais forte do que a certeza. Porque quando você tem certezas e essa certeza se torna uma convicção, ela mostra que você vai começar a viver por aquilo. Não fica só na área do conhecimento. Fica na certeza tão grande que você age, você atua. Isso é muito importante. Mas a verdade absoluta que eu queria trazer para os irmãos hoje, no tema discípulos de Jesus, é que os alunos de Jesus, eles buscam, eles têm como meta, como objetivo maior, nascer de novo. Olha que coisa. O retrato que a gente vê no Novo Testamento dos seguidores de Jesus. Os seguidores de Jesus estavam aprendendo dele, quando enxergavam o reino de Deus, quando nasciam de novo, eles se tornavam cristãos. Um seguidor aprendendo de Jesus, tomando a decisão de aprender dele, vira discípulo. E o discípulo que estuda, que continua crescendo, vira cristão. Cristão igual Jesus. Olha só que coisa maravilhosa que a gente aprende quando a gente começa a observar a verdade no Novo Testamento, porque não precisa inventar. E congregações e irmãos e irmãs que estão inventando, estão se desviando da palavra. Mas a palavra pura, e a gente às vezes está tão preocupado com as divisões que têm acontecido na Igreja de Cristo, apenas com as divisões doutrinárias de instrumento musical, de discipulado, ou sei lá quantos problemas que a gente vem enfrentando de divisões. Talvez a pior de todas as divisões que nós temos vivenciado hoje são batismos errados. São pessoas que não nascem de novo, mas nascem da água, né? Olha, se não nascer de novo primeiro, vai nascer só da água depois. Não nascerá da água e do Espírito. Será que se é que eu posso dividir água e Espírito lá? Parece que não tem divisão, sendo mais honesto. Então, não é possível ninguém... não é possível ninguém... Eu vou dizer, as pessoas só serão transformadas se nascerem de novo. Não é possível uma pessoa ser transformada por Jesus se não nascer de novo. Jesus não vai transformar a vida de ninguém se essa pessoa não nascer de novo. É muito importante a gente entender o que é nascer de novo. Mas antes da gente pensar
na explicação de Jesus sobre nascer de novo, vamos pensar nessa frase aqui. Ninguém pode ser transformado por Jesus se não nascer de novo. Por isso que às vezes nós temos hoje na igreja pessoas que são presentes, mas que continuam praticando o pecado constantemente. E eu não estou falando de quedas. Eu vou falar por mim. Eu já tive quedas na minha vida cristã. Tá certo? E eu espero que alguém aqui me atire uma pedra se nunca caiu na fé cristã. Mas assim, é terrível cair. E eu dou graças a Deus porque eu já vi irmãos caindo e se esforçaram tanto para se levantar. Porque quem nasce de novo e depois nasce da água do Espírito, provavelmente vai se esforçar bastante, vai se esforçar muito para voltar. Não vai ter vergonha de voltar. Vai com todas as forças, espiritualmente, vai querer voltar e começar tudo de novo. Mas viver no pecado que eu estou falando é quando uma pessoa, um seguidor, não discípulo, ou uma seguidora, que continua com práticas que só destroem a sua vida. E se educam e se controlam porque estão no meio de cristãos, mas na verdade não conseguem vencer o pecado. Sabe que Jesus é verdadeiro, sabe que a igreja é verdadeira, é bom estar em comunhão, mas ainda é do mundo. E não é por maldade, não. É porque não se livrou do mundo. Existe isso entre nós, irmãos. E a gente precisa trabalhar bastante para que nenhum de nós se perca. E a gente também precisa tomar muito cuidado para nenhum dos que estão conosco sejam falsos discípulos. Enganados por não serem discípulos como Jesus deveria. Quando a gente vê João capítulo 3, versículo 3. Vou ler aqui, junto com vocês. Eu estou me esforçando para ler a Bíblia na versão... esqueci o nome. Nova versão internacional, né? Porque o irmão Randall tem trabalhado bastante nisso, o irmão Giovanni já falou, e eu estava teimando em não usar outra linguagem. Estava usando a revista atualizada, mas eu preciso realmente reconhecer que a nova versão internacional ela tem menos erros do que outras versões, tá certo? E a gente já começa a ver o mal tentando se aproximar. Vamos lá, vou abrir aqui no meu celular, João capítulo 3, versículo 3. Jesus respondeu a Nicodemos: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer de novo, não vai enxergar Deus agindo. Não tem como. Vai ver só pessoas muito superficiais, não consegue ver por trás de tudo. Não consegue ver o mundo espiritual, não consegue ver Deus agindo, não consegue ver o céu, não consegue ver nada. Quem não nasce de novo, não consegue entender nada. Vai estar por educação, por amizade. Nós temos muitos amigos na igreja que chamamos de irmãos, porque quem julga é Deus e a própria pessoa. E sabe, irmãos, eu já me questionei há um tempo atrás se eu tinha nascido de novo. E foi difícil porque foi uma crise que eu vivi enorme. Porque eu não estava conseguindo largar alguns pecados na minha vida. Seja mentira, eu não estava conseguindo largar aquilo ficava morando na minha cabeça. Pecados fizeram ninhos na minha cabeça e no meu coração. E eu precisei ser honesto diante de Deus um dia, tomando a ceia, dizendo: se alguém não discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Tá certo? Por isso examine-se, o Sérgio, a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice.
2 compromissos sérios. Um com meus irmãos em Cristo, no corpo de Cristo, fazer parte disso verdadeiramente, e o outro era reconhecer o sacrifício que Jesus fez para que eu me arrependesse. E foi uma crise grande, irmãos. Eu não estou falando para que você fique com dúvida, irmãos, mas assim como eu, que a gente procure ter muitas certezas na vida da gente. Principalmente aqueles que estudam uma Bíblia com alguém, para você não batizar só porque vai ser uma data comemorativa, ou vai tirar fotos, ou você quer mostrar um resultado. Não batize ninguém, irmãos, se você não vir que aquela pessoa nasceu de novo. E muitas vezes isso é um processo. Na maioria das vezes é um processo de estudo. Estudar sobre a autoridade da Bíblia, estudar sobre o que é pecado, estudar sobre céu e inferno, estudar sobre arrependimento, sobre luz e trevas, estudar sobre fidelidade, estudar sobre os pecados morais, os pecados do corpo, explicar sobre pureza espiritual, física, estudar tudo que for possível, ensinando a guardar todas as coisas que Jesus nos ordenou. Não é isso que ele ensinou lá em Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18, e Marcos 16. Então, irmãos, eu entrei em crise porque eu fiquei, como é que eu posso não me libertar desses erros diante de Deus? Será que eu realmente nasci de novo? E eu pedi ajuda de irmãos, eu olhei para a Bíblia de novo e eu vi que eu nasci de novo, mas eu não estava obedecendo algumas outras coisas importantes. Eu precisava amadurecer. Se você nasceu de novo de verdade, depois nasceu da água do Espírito, que bom, mas lute para preservar a fé. Porque cair é para humanos. Mas vamos tomar muito cuidado com a possibilidade de algumas pessoas não terem nascido de novo, mas por causa da pressão, porque o social era importante. Isso é sério. A gente não pode brincar com a salvação. A gente pode brincar com tudo na vida. A gente pode brincar até com casamento. A gente pode brincar até com respeito aos pais. A gente pode brincar até no emprego. A gente pode brincar até com desonestidade. Mas não brinque com as certezas que você tem. Entende? E quando eu falo brincar com honestidade, brincar com casamento, é porque tudo isso é uma brincadeira e um jogo se a gente não está levando muito a sério o que Jesus ensinou para Nicodemos. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, o que é nascer de novo? Nascer de novo é quando muda a sua visão, quando você passa a enxergar, você começa a ver a luz. É quando você não consegue mais ter o que era. Você passou a enxergar claramente Deus. E você não olha mais para esse mundo como um mundo vazio. Você começa a ver que este mundo, ele precisa de Deus. Nascer de novo é quando você enxergou a verdade e não pode mais viver sem ela. Nascer de novo é quando alguém verdadeiramente quer viver uma vida nova. Não consegue nem olhar para a vida velha. Não consegue nem sequer imaginar tudo o que aconteceu lá atrás. Isso é nascer de novo. E é um processo, irmãos. É um processo de conhecimento, certeza, convicção. Cada dia mais. E é pegar o assunto que é a nossa fraqueza e estudar a Bíblia. Estudar verdadeiramente. É você pegar versículos que vão machucar você e você vê, isso é a verdade, eu sei. Eu não quero mais viver isso. Não posso mais. Arrependimento é um pare. E pode até ser que você caia lá na frente de novo, mas vai doer 10 vezes mais do que está doendo, do que doeu quando você foi batizado. Nascer de novo é você reconhecer no fundo do seu coração que aquela vida não pode ser mais a sua. Que você não pode mais andar com quem você andava, que você não pode mais fazer o que você fazia, que você não pode mais pensar o que você pensava, que você não pode nem sentir mais o que você sentia.
É você ter nojo da própria roupa contaminada pelo pecado. É você se livrar de tudo e de qualquer coisa que atrapalhe o seu relacionamento com Deus. É você esmurrar o seu próprio corpo, como Paulo falava, para fazer a vontade de Deus. É você chorar amargamente, porque aqueles que choram, né, serão consolados. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Isso é nascer de novo. E para insistir ainda mais, nascer de novo é quando você quer mostrar para todo mundo que você vive uma nova vida. Já não é você quem vive, mas Cristo que vive em você. Não adianta só você falar assim, não quero mais ser aquele Sérgio. Não, não é só isso. Porque isso todo seguidor já pensa. Mas é você virar e dizer assim, eu vou viver para Cristo agora. Porque há uma diferença entre você não querer ser o Sérgio e você ser o Sérgio que agrada a Cristo. Há uma diferença muito grande. E eu levei anos para aprender isso, irmãos. Muitos anos. Esse processo de santificação que o cristão deve ter é tão especial. Não vamos nos enganar, irmãos. Quando a Bíblia diz andar na luz, né? Ele não está dizendo para você, não é que você não vai fazer nada de errado, é que você vai saber o que está fazendo de errado. Porque ele mesmo diz lá, se aquele que diz que não tem pecado, está se enganando a si mesmo. Andar na luz é você saber o que você está fazendo, é ter clareza, enxergar. E esse processo de nascer de novo, irmãos, ele não é instantâneo, ele é um grande processo, são todos os dias da vida da gente. Tá certo? Muito cuidado quando formos batizar alguém. Mas se aquela pessoa não demonstrar, não confessar seus pecados. Não batize ninguém se aquela pessoa não confessar os pecados e se ela não mostrar claramente que ela nasceu de novo. Tá certo? Estar convicto da verdade é uma coisa, tá certo? Agora você viver uma nova vida é outra. E não é viver não é que eu não quero mais ser o Sérgio, é que eu quero ser igual a Cristo. E logo em seguida, Jesus chega para Nicodemos, ainda no capítulo 3 lá de João, e ele diz, em verdade te digo, se você não nascer da água e do Espírito Santo, você não pode entrar. Uma coisa é ver o reino de Deus. E as pessoas precisam enxergar o reino de Deus. Quem nasce de novo, quem passa a querer viver para Cristo e não quer mais saber da vida antiga, ele começa a enxergar o reino de Deus. Ele vê tudo que está acontecendo no reino de Deus. Ele vê claramente os demônios, ele vê claramente Deus, ele vê claramente Jesus, ele vê o pecado, ele vê quem é quem, ele vê o que ele não pode fazer parte. Ele vai pegar textos bíblicos e vai falar, né? Para você, assim, guardar o seu corpo em santificação e honra, que a sua língua fale somente o que for para edificação, que você não julgue o outro, tira a primeira trave do seu. Todo esse ensinamento vai fazer parte da sua vida agora, porque você vai aprender com um mestre. E logo em seguida ele diz que se é tudo bem, você já nasceu de novo, já pode enxergar, então agora é a hora de você tomar outra decisão, nascer da água. Começar do zero, se purificar completamente de tudo, decidido purificar-se, e quando você sair da água, o Espírito Santo vai envolver você por todos os lados. Esse é o processo que a Bíblia ensina. Então, se não nascer de novo, não pode, não consegue, não fará parte. Precisa nascer de novo. E todo discípulo de Jesus precisa desejar partir para o próximo passo. Desculpe interromper, eu cheguei agora, mais ou menos, que vou ouvir a oração. Me perdoa. Boa noite. Mas é bem-vinda, irmã. Depois, se quiser, você assiste a gravação, tá bom? Para pegar os detalhes, tá bom? Tá bom. Bem-vinda. Então, irmãos, ser discípulo é assunto sério, muito sério para a gente. Passe pelo mesmo processo que eu tenho passado.
e que outros irmãos já passaram. Processo é passo a passo, é cada dia. Lembra que a gente falou no primeiro encontro, há 2 semanas? Jesus disse, quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Ó, o que é se negar? Não é o Sérgio, é Jesus. Convém que ele cresça e que a gente diminua. Não é só falar, não quero ser o Sérgio de antigo, eu quero ser o Sérgio que Cristo quer que eu seja. Eu não quero ser o marido que a Shirley quer que eu seja, eu quero ser o marido que Cristo quer que eu seja para a Shirley. E eu não estou preparado totalmente. Eu não estou preparado para ser o pai que Cristo quer que eu seja para os meus filhos. Mas eu estou em processo. Eu já reconheço, eu sei. Eu não quero ser um irmão que os meus irmãos, que a igreja quer que eu seja. Eu quero ser o irmão que Cristo quer que eu seja. Eu não quero ser um homem puro que a minha esposa quer que eu seja. Eu quero ser um homem puro no coração e nos olhos e na mente que Cristo quer que eu seja. E nascer de novo é quando você quer ser igual a Cristo. Não é que você não quer ser o Sérgio, não quer ser igual àquela pessoa, mas você quer ser só igual a Cristo. Porque se a gente ficar olhando, irmãos, que eu não quero ser aquele Sérgio, a gente vai cair de novo. Porque a gente está achando que nós podemos alguma coisa, e nós não somos nada e não podemos nada. Aquele que acha que é alguma coisa não consegue. E nenhum de nós vai conseguir se não olhar para Cristo. Eu sei que isso parece simples, mas a gente se perde nesse assunto. Eu não quero o Sérgio, não serve mais o Sérgio, tem que ser Cristo em mim. E esse viver que agora eu vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim. É sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não é? E isso é muito sério. E antes de se batizar, antes de nascer da água, esse novo nascimento precisa fazer muita parte das pessoas. Precisa ter processo, estudo, mais estudo, mais estudo, mais presença, mais presença. Senão vamos batizar uma geração fraca que nem nasceu de novo. Talvez a gente faça parte de uma geração que tem um monte de gente nascida da água, mas nem consegue ter o Espírito. Nasceu de um evento, de um momento, mas não nasceu da palavra. Porque Jesus mesmo, no capítulo 3, que a gente está estudando de João, ele diz o que é nascido, versículo 6, da carne continua sendo carne, e o que é nascido do Espírito Santo é Espírito. Vive no mundo espiritual. O Espírito Santo está esperando que você passe por um processo até chegar até ele. O processo é de permanecer na palavra de Deus. João 8:30 e seguidos. Então, o Espírito Santo quer que você nasça de novo. E aí você começa a ver o reino de Deus. Vendo o reino de Deus, você quer mergulhar e passar pela água para apagar todo de trás. E ele está esperando que você sair da água para envolver você, por dentro e por fora, de todas as formas. E se nós nascemos de novo de verdade, se eu e você nascemos de fato de novo e nascemos da água e do Espírito, aí é outro trabalho nosso maravilhoso, que é ter essa comunhão com o Espírito Santo. Essa comunhão de cada dia renovarmos a nossa fé. Isso é ser discípulos, ter uma vida disciplinada em Cristo, organizada, do jeito que Ele quer, não é do nosso jeito. Não é mais olhar para o Hélio, não é mais olhar para a Lohane ou para o Lucas, não é, porque a gente não vai conseguir mesmo. A gente não pode melhorar nós mesmos, nós não podemos querer trabalhar na gente e se autoajudar. Essa coisa de autoajuda, isso é um grande perigo. Não tem autoajuda. O Espírito Santo é que ajuda. Você não se ajuda em nada. Se você tivesse como exemplo, se você quiser fazer por você mesmo o que você acha, vai dar errado. Falta sermos mais dependentes de Deus completamente. Né? Esquecer tudo que a gente aprendeu e aprender tudo de novo de Jesus. Não é? Se aqueles homens que andaram com Jesus praticamente 24 horas por dia, durante 3 anos, se você somar a quantidade de horas que eles tinham com Jesus, e ainda assim você vê eles cometendo algumas falhas, se envergonhando de Jesus, dizendo que não o conhecia,
se você ainda vê alguém que não teve coragem de enfrentar o mundo e preferiu se suicidar, se você vê a quantidade que desistiu de Jesus, né? Quantos que estavam seguindo Jesus e Jesus fez aquele discurso, quem não comer da minha carne, né, não é do meu Pai, lá em João capítulo 8, se você ler isso tudo, você vai ver o que ali? Você vai ver que alguns se escandalizaram de Jesus e largaram. Aquele discurso de Jesus era forte demais. Por quê? Porque Jesus estava chamando eles para uma união total, para aceitar Jesus quem ele é na nossa vida. É esse o mestre que nós seguimos, o Senhor Jesus. Vamos orar? Obrigado, Senhor nosso Deus. Eu sei que é só uma palavra, obrigado. A gente pode repetir ela tantas vezes. Mas eu reconheço que o que seria de mim se não fosse a tua palavra? Eu não consigo, Senhor, imaginar a minha vida se eu não tiver a Bíblia na mão e não tiver o conhecimento que eu tenho hoje de que Jesus é seu filho e ele morreu por nós. Eu não sei como seria a minha vida se eu não tivesse essas pessoas aqui. Alguns para me apoiar, outros para me repreender, ou me corrigir. Eu não sei como seria a vida cristã sem a tua igreja. Não sei como seria a minha vida no trabalho, ou com os meus filhos, ou com a minha mãe, ou comigo mesmo. Eu não sei como seria a minha vida agora que eu te conheço, Pai. Eu não sei como seria a minha vida fora disso tudo, desse reino. Isso aqui é o reino, Pai. Essas lives são reino. Quando tomamos a ceia presencialmente, somos o reino. Estamos vendo tudo acontecer. E nós estamos aqui com tantas falhas ainda, Senhor bendito. Mas nos ensine cada dia mais ainda a orar como Jesus ensinou. Fazer a sua vontade aqui na terra do mesmo jeito que os anjos e o Senhor Jesus e o Espírito Santo fazem no céu. Cada dia mais que a gente se aperfeiçoe nessa palavra. Fazer aqui na terra, na tua igreja, do mesmo jeito que acontece no céu. Nos ensina, nos repreenda, nos corrija e nos eduque na justiça, a fim de que todos nós sejamos perfeitos e perfeitamente prontos, preparados, habilitados para toda a obra, que é ensinarmos outras pessoas que ainda não te conhecem. Em nome de Jesus. Amém. Não é apenas uma profecia sobre Jesus. É claro. Mas é para todos nós também, igual Jesus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar por pastos verdejantes. Leva-me para junto de águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale... E não vamos começar de novo, mas eu quero que você leia junto comigo pensando ser uma ovelha. Se coloque no lugar de uma ovelha, tá bom? Eu e você, ovelhas. E Jesus é o nosso Senhor. Vamos ler de novo? Jesus é o nosso pastor, nada nos faltará. Esse pastor nos fará repousar naqueles pastos bem verdinhos. Ele vai levar a gente para tomar água, porque a gente está com sede. E aquela água vai nos descansar. Versículo 3. Depois que a gente beber aquela água que Jesus nos dá como ovelhas, ele vai refrigerar a nossa alma. Ele vai nos guiar depois disso para veredas, lugares certos, justos, que a gente não caia nem para a direita nem para a esquerda. E ele vai fazer isso por amor do seu próprio nome. Ainda que a gente, como ovelha, ande pelo vale da sombra da morte, a gente não vai ter medo nenhum, porque ele está ali com a gente. A vara e o cajado dele vão nos guiar e nos consolar. Quando ele encostar com a vara na gente, a gente vai saber que ele está com a gente. Vara é para guiar. Versículo 5. Ele vai nos preparar uma mesa lá no aprisco. A gente está em pastos, mas vamos para o aprisco, para o céu. Ele vai nos preparar uma mesa na presença dos nossos adversários. Ele vai ungir a nossa cabeça com óleo. Ele vai dizer que nós somos escolhidos dele. E isso vai transbordar de satisfação e alegria. A bondade e a misericórdia certamente nos seguirão todos os dias das nossas vidas.
e nós habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. Amém.